O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe olhará em direção à Meca, já que dará um giro pelo mundo islâmico. Coluna aberta. Bem, pessoal, nessa coluna aberta a gente vai fazer novamente uma estratégia, né, que a gente já fez, que é de usar como critério do bloco a Organização de Cooperação Islâmica, né, que, né, como ela envolve mais de 1/4 dos países do mundo, acaba facilitando bastante o nosso trabalho em colocar muitos países, muitas notícias de regiões diferentes do globo em um mesmo bloco, né? E a gente vai começar esse nosso giro pelas eleições turcas, né? Já que no último dia 15 tivemos no último dia 14, melhor dizendo, né? Nós tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais na Turquia. Tivemos um comparecimento eleitoral de cerca de 87%, tá? Um número relativamente alto, né, para os padrões mundiais, porém seguindo uma tendência, né, de alto comparecimento eleitoral na Turquia. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Nós tivemos, né, contrariando as pesquisas eleitorais, a vitória do Erdogan, né, o nosso Erdogan. Tá? Para quem não sabe, né, o nome do presidente da Turquia é Recep Erdogan, mas a gente chama ele de Erdogan porque anos atrás um médico foi preso por compartilhar ou fazer, não sei, não lembro, né, uma colagem comparando o Erdogan comendo ali alguma coisa com o Gollum de Senhor dos Anéis. E as eleições da Turquia, né, foram o tema do nosso último programa, do nosso mais recente programa, né, com a Monique Sorachevski, a professora Monique, né, que é especialista em Turquia. Ela gentilmente, né, cedeu seu tempo e conversamos sobre a Turquia, sobre as eleições turcas, sobre política e cultura turca. E como eu disse, contrariando as pesquisas, o Erdogan ficou em primeiro. Ele não venceu as eleições num primeiro turno, embora tenha ficado muito perto. Tá? Ele ficou com 49,5% dos votos. Então, assim, mais ali 0,5% ele ganhava a eleição em primeiro turno. Em segundo lugar, ficou a Frente Ampla, né, liderada pelo Kemal. Tá? Eu não vou arriscar falar o sobrenome dele nesse momento. Para quem quiser ouvir a pronúncia correta, tá lá no programa anterior com a Monique. Eu só vou aprender a pronúncia do sobrenome dele, a pronúncia correta, caso ele vire presidente da Turquia. Tá? E no programa anterior, né, vocês vão ver inclusive mais sobre o porquê ele ser o líder da Frente Ampla, enfim. E ele ficou com quase 45% dos votos, tá? 44,8%. Então, repito, contrariando as pesquisas, tá? O Erdogan ficou em primeiro e, contrariando as pesquisas, o Kemal teve uma votação muito menor do que o previsto, tá? Então, isso permite que nós sejamos bastante céticos, né, com as pesquisas que apontam uma eventual vitória do Kemal no segundo turno. E eu vou dar um motivo, né, para esse ceticismo, tá? Que é o seguinte. Em terceiro lugar, ficou o candidato Sinan Ogan, com cerca de 5% dos votos, e em quarto lugar ficou Muharrem Ince, que ele retirou a candidatura dele alguns dias antes do pleito, porém foi antes do tempo hábil de tirar o nome dele das cédulas e tal, então ele ainda recebeu 235 mil votos, tá? Mais ou menos 0,4% dos votos. Tivemos mais 1,6% de votos brancos inválidos. E por que então acho que é muito improvável, né, que a oposição, que a Frente Ampla, consiga o milagre que precisa, né, para reverter esse placar? Tá? Porque esse candidato que ficou em terceiro lugar, né, o Sinan Ogan, ele é um cara
que ele antes fazia parte, tá, do movimento nacionalista, né? O Partido do Movimento Nacionalista, né, para dar o nome completo, que é conhecido pela sigla MHP, são aliados do Erdogan, inclusive, né, são coligados com o partido do Erdogan, com o AKP, no parlamento, tá? E é um partido bastante à direita, e ele saiu como candidato independente, contrariando o próprio partido. Por quê? A principal pauta dele, né, do Sinan Ogan, é o discurso anti-imigração, né, especialmente a presença de sírios na Turquia. Tá? Vamos lembrar que sírios são árabes e turcos são turcos. Tá? Não é a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas, né, falam, é tudo muçulmano, é tudo árabe, é tudo turco. Né? A própria Monique explicou aqui, né, no Repertório, quando ela deu uma entrevista no podcast Repertório, a origem dessa generalização aqui no Brasil, né, que era quando essas pessoas migravam, né, no antigo Império Otomano, tinham os seus documentos em turco, porém, muitas vezes eram árabes, né, eram sírios, libaneses. Então, árabes, pessoas que vinham do antigo Império Otomano em geral, eram chamadas de turcos, né, mas não é a mesma coisa. Tá? Então ele tem esse discurso anti-imigração, consequentemente, né, um discurso que coloca ele ali em rota de colisão com o próprio Erdogan, né, já que o Erdogan usa, né, a migração dos sírios, né, a busca por refúgio dos sírios, né, como uma arma política, né, e uma barganha, né, uma ferramenta de barganha em relação à União Europeia. Então, por conta dessa cisão, o Ogan saiu como candidato próprio. Porém, o eleitor dele é um eleitor nacionalista, né? É um eleitor que se identifica com um partido que é aliado do Erdogan, então é muito improvável que esse eleitor migre para o Kemal, especialmente também pelo fato de que o Kemal tem na sua coalizão de frente ampla o maior partido curdo, o HDP. E o Sinan Ogan, né, falou até no seu discurso ali pós-eleições que não vai apoiar um candidato que seja aliado dos terroristas, né? Ou seja, uma referência aos curdos, muito provavelmente. Então, mesmo que o Sinan Ogan negocie o seu apoio oficial a algum dos candidatos, tá? E ele está negociando, inclusive, com o Ogan, com o Kemal, o eleitor dele não necessariamente vai fazer essa transição, não é? Então, o que acontece? O Kemal começou a fazer ali uma tentativa de aceno, né, para esse eleitor. Então, já começou a criticar as políticas migratórias, né, do Erdogan. Disse que o fluxo de imigrantes sírios, né, é uma ameaça ao sustento, né, eu estou lendo em inglês, né, a livelihood, né, ao sustento dos turcos, né? Então, o próprio Kemal já está fazendo um aceno para essa questão da imigração, mas, eventualmente, ele teria que escolher entre o apoio do Ogan e o apoio do HDP. Né? E o HDP foi um partido que foi muito bem nas eleições parlamentares, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, é um cálculo muito difícil de fazer. O Kemal precisa lidar com essa questão de que ele tem que agradar ali eu não vou dizer gregos e troianos, porque ficaria né, uma ironia muito grande usar essa expressão na eleição turca. Mas ele precisa consertar, né, muitos interesses diversos dessa grande frente ampla que ele está à frente. E repito, é só algumas centenas de milhares de eleitores do Sinan Ogan migrarem para o Erdogan que o placar está resolvido. A outra esperança, né, do Kemal é atrair ainda mais eleitores, tá, pro pleito. Repito, nós tivemos um comparecimento de 87%, que é bastante grande, e a última vez que nós tivemos um comparecimento, tá, numa eleição geral turca, né, acima de 90%, foi em 1987, tá, gente? Então, há mais de 30 anos atrás. Então a oposição precisa basicamente de um milagre, né? Precisa tirar essa diferença,
precisa equilibrar todos esses interesses diversos e precisa atrair mais eleitores em uma eleição que já teve um comparecimento bastante grande. E mesmo que ele consiga esse milagre, né, porque, repito, o Erdogan, no placar do primeiro turno, o Erdogan só precisa de mais 250 mil votos, tá, gente? Só mais 250 mil, tá? Isso dá ali o público dos estádios de uma rodada do Campeonato Turco, tá? Mesmo que ele consiga esse milagre, o parlamento, né, a grande Assembleia Nacional, estará controlada pelo Erdogan e seus aliados. Dos 600 assentos, né, da grande Assembleia Nacional, 323 ficaram com a aliança do Erdogan. A aliança do Erdogan perdeu 21 assentos, mas ainda tem mais da metade. Em segundo lugar, ficou a Aliança Nacional, né, do Kemal, os partidos que estavam originalmente com Kemal, que ficou com 212 assentos. Tá? Em terceiro lugar, ficou a Aliança do Trabalho e da Liberdade, que é a aliança que, principalmente do HDP, tá? O HDP, né, o principal partido legalizado curdo, né, de centro-esquerda, ele é aliado do Kemal na corrida presidencial, porém tinha a própria candidatura no parlamento, tá? E ficaram com 65 assentos. Então, mais da metade do parlamento estaria na mão do Erdogan e seus aliados, especialmente os nacionalistas, que jamais, tá, se uniriam a uma aliança, a uma coalizão que tem os curdos. Então, mesmo que a oposição consiga esse milagre, não terá vida fácil. É interessante notar que a oposição, né, a aliança do Kemal, cujo principal partido é o CHP, que é o partido kemalista, né, nesse caso Kemal Atatürk, né, fundado pelo Atatürk, né, o principal partido, né, historicamente falando da Turquia, eles foram muito bem onde? Né? Nas grandes zonas urbanas, da costa do Mediterrâneo, Istambul e Ankara, e no sudeste do país, no sudeste e leste do país, que são regiões onde você tem minorias muito fortes, especialmente os curdos. O Erdogan venceu no resto, ou seja, o Erdogan venceu especialmente nas cidades médias e pequenas e no que a gente chamaria de interior, né, da Turquia. Uma clivagem, né, entre interiores, zonas mais metropolitanas, zonas mais urbanizadas, que a gente vê em diversas eleições pelo mundo. Né? A gente vê especialmente, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, né, essa clivagem. Tá? Então é isso. O Erdogan, o Erdogan, ele está muito próximo de ser eleito novamente, e aí ele vai, né, se eleito, será presidente até 2028, vai concretizar aí o seu quase sultanato e vai ter, ao fim de 2028, vai ter governado a Turquia por basicamente um quarto de século. Felipe, teve fraude, porque teve denúncias de fraude, teve denúncia em relação à contagem, né, ao relatório dos resultados, e aí parte da oposição falou de fraude em algumas urnas e tal. Até o momento não teve nenhuma denúncia muito séria, tá, sobre fraude, nenhuma, sei lá, vídeos com imagens flagrantes, coisas assim. E depois eu vou consultar a nossa querida Monique sobre essas denúncias, sobre se existe um eventual sentimento de fraude ou não, tá? A grande questão é, muito provavelmente, a oposição e parte da imprensa, e de certo modo a gente inclui o Xadrez Herbal nisso, né? Porque o que acontece? No último programa, eu até falei isso na entrevista com a Monique, né? Na conversa com a Monique. A gente focou muito na candidatura do Kemal, porque o Erdogan a gente já conhece. E as pesquisas indicavam que ele não venceria em primeiro turno, mas ficaria em primeiro lugar, provavelmente. E não foi isso que aconteceu. Então, esse sentimento talvez de euforia, né, que foi causado, né, causado não, né, mas foi parcialmente incentivado pelas pesquisas, que talvez leve a um eventual sentimento de, teve fraude, não teve. De fato, agora, uma coisa que é importante a gente mencionar, pode não ter tido fraude, mas certamente, tá, não foi uma disputa equilibrada, uma disputa justa no mesmo nível, né? Porque 90% da imprensa controlada pelo Erdogan, a candidatura do Erdogan recebendo muita grana internacional de aliados dele, né? Como a ditadura Aliyev do Azerbaijão. Então também tem essas questões.
tá? Da Turquia, nós vamos para a faixa de Gaza, né, já que do dia 9 ao dia 13 de maio, nós tivemos mais uma série de escaramuças entre a Jihad Islâmica Palestina e Israel. Israel assassinou, matou 3 líderes da Jihad Islâmica Palestina, que não é o mesmo grupo que o Hamas, a gente já explicou isso aqui anteriormente. A Jihad Islâmica Palestina, inclusive, ela é mais extremista que o Hamas em alguns pontos. E nós tivemos, então, ataques, né, com foguetes a partir da faixa de Gaza contra Israel. Centenas de foguetes foram disparados. Algumas pessoas compartilharam imagens, né, de pessoas na praia em Tel Aviv, né, e aí tocou a sirene e tudo mais. Tivemos ataques aéreos israelenses contra a faixa de Gaza. 33 palestinos morreram, sendo que desses 33 palestinos, pelo menos 4 deles eram crianças, tá? Enquanto isso, um civil israelense morreu. Dos 33 palestinos mortos, segundo o Times of Israel, né, um jornal israelense, portanto, 14 eram civis e 4 palestinos teriam morrido por conta de foguetes disparados pela Jihad Islâmica Palestina que caíram dentro do território de Gaza. Tá? Então, foguetes que não chegaram a Israel caíram dentro do território de Gaza e custaram a vida de palestinos. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, inclusive um prédio, né, na faixa de Gaza foi destruído pelos ataques aéreos israelenses e pelo menos 35 pessoas ficaram detidas. O Egito mediou uma trégua no dia 13 de maio, tá? E a trégua está em vigor até o momento, aparentemente, né? Pelo menos. Lembrando que o Egito, tá, considera o Hamas também um inimigo, né, por conta das ligações, das conexões, inclusive históricas, entre o Hamas e a Irmandade Muçulmana. Tá? De Gaza, nós vamos para a Arábia Saudita, já que a Arábia Saudita está recebendo, né, a cúpula desse ano da Liga Árabe. Está ocorrendo em Jeddah, na Arábia Saudita, e foi oficializada, né, a restauração da Síria de Bashar al-Assad como um membro completo da Liga Árabe. Inclusive, na foto oficial, né, no palácio em Jeddah, no meio da foto está o MBS, o Mohammed bin Salman. O Assad está a 2 pessoas de distância dele apenas, tá? E do lado do Assad está o Sayed, da Tunísia, né? O projetinho de ditador. Então, temos a cúpula da Liga Árabe e essa normalização, né, da Síria, do Bashar al-Assad, porque vamos lembrar, o governo Assad que estava suspenso da Liga Árabe, com a representação dada à chamada oposição moderada, né, especialmente a oposição apoiada pela Turquia. Não é que a Síria, como um todo, digamos assim, estava excluída da Liga Árabe. Claro que na prática, né, a oposição síria pouco controlava do território, especialmente nos últimos anos, e agora nós tivemos a restauração, né, o restauro dos vínculos com o Bashar al-Assad, com o governo Assad. Ele chegou em Jeddah afirmando, né, depois de 12 anos de ausência por conta da guerra civil na Síria. Lembrando que a Arábia Saudita e Catar foram dos países que inicialmente mais apoiaram os grupos anti-Assad, incluindo aí, né, a articulação que resultou no Daesh, no auto-intitulado Estado Islâmico. É importante não esquecer disso, tá? Porque são 2 países, né, que muito apoiaram os grupos anti-Assad na guerra civil, e o Assad chegou em Jeddah afirmando que esperava com isso marcar uma nova era de paz, né, e a cooperação para a reconstrução do seu país. Né? Cidades controladas pela oposição tiveram protestos contra esse reconhecimento do Assad. E isso é, né, a concretização daquilo que a gente falou alguns meses atrás, quando infelizmente tivemos o terremoto que deixou dezenas de milhares de mortos na Síria e na Turquia, e os países árabes, né, enviaram ajuda humanitária à Síria, e a gente falou que aquilo lá poderia servir, no mínimo, de justificativa, né, para uma retomada de relações entre os países árabes e o Bashar al-Assad, coisa que já estava ocorrendo
nos bastidores. E então agora esse cenário que a gente mencionou foi concretizado. E tivemos uma participação surpresa, né, na cúpula da Liga Árabe, com a presença física do Volodymyr Zelensky. O Zelensky muitas vezes participa, presidente da Ucrânia. O Zelensky muitas vezes participa à distância, por vídeo, mas dessa vez ele participou presencialmente, né, muito provavelmente um sinal de que agora é a vez do MBS, né, o Mohammed bin Salman, querendo articular ali uma mediação, uma paz, né, na Ucrânia. Lembrando que a Arábia Saudita tem muitos interesses alinhados com a Rússia, na verdade, né, por conta da exportação de petróleo, da exportação de hidrocarbonetos. A gente tem falado muito disso, né? Inclusive quando a Arábia Saudita concorda no aumento do preço do petróleo no âmbito da OPEP, isso irrita os Estados Unidos, que supostamente são, né, os principais aliados da Arábia Saudita, porém os interesses econômicos sauditas são muito mais alinhados com os interesses econômicos da Rússia. Tá? Junto com o Zelensky estava o Mustafa Dzhemilev, que é o líder da comunidade tártara da Crimeia. Né? Os tártaros são muçulmanos, porém eles são um povo túrquico. Tá? Então, não são árabes, fazendo essa contextualização, já que, né, havia essa presença, mas não são árabes. A Arábia Saudita, inclusive, afirmou que vai fornecer cerca de 400 milhões de dólares em ajuda humanitária, tá, para a Ucrânia, especialmente ali para o amparo de pessoas feridas, construção de hospitais. E o Zelensky, né, nessa questão, ele disse, né, ele pediu para a Liga Árabe, né, ouvir o povo tártaro da Crimeia, ouvir os muçulmanos da Ucrânia, né, e que o Todo-Poderoso proteja nossos soldados. Né? Lembrando que o Zelensky, ele preside um país de maioria cristã ortodoxa, mas ele tem origens judias, e levou um líder muçulmano para lá. Mas, aí outro esclarecimento, outra confusão que é sempre muito feita, né? A Liga Árabe, nem todo árabe é muçulmano, tem muito árabe cristão. Né? Então não são sinônimos, tá, gente? Falando em normalização da Assad, o governo dos Emirados Árabes Unidos confirmaram também o convite ao Assad para participar da COP28, né, a próxima conferência do clima, que será realizada nos Emirados Árabes Unidos e cujo principal organizador é o antigo chefão da empresa de petróleo emiradense, né, porque meio ambiente e combustíveis fósseis andam juntos. Da Arábia Saudita vamos para o Azerbaijão, onde o governo anunciou a prisão de 9 pessoas supostamente ligadas a um possível golpe de Estado articulado pelo Irã. Tá? O Ministério do Interior disse que esses 9 cidadãos azeres, estavam trabalhando para os serviços secretos iranianos e queriam a derrubada do governo e o assassinato de personalidades proeminentes. Vamos lembrar que o Azerbaijão hoje é muito aliado de Israel, né? Enquanto Egito e Jordânia foram os primeiros países árabes a reconhecer Israel, o Azerbaijão foi um dos primeiros países muçulmanos, lembrando os azeres não são muçulmanos, são turcos, né? Um povo túrquico também, a reconhecer Israel. E o Azerbaijão serve, né, de um local da onde Israel consegue monitorar e espionar o Irã, até por conta dos azeres iranianos, e também fornece muito armamento para o Azerbaijão, inclusive os drones que o Azerbaijão usou contra a Armênia na guerra de 2020. Né? Então o Irã, se está articulando um golpe de Estado, se não é mentira, né, da ditadura Aliyev, muito provavelmente pensa nessa questão dos elos entre Azerbaijão e Israel, e também Azerbaijão e Turquia, né, já que Irã e Turquia também não estão exatamente na mesma página em diversos âmbitos. Falando em Irã, o país persa assinou um acordo, né, para construção, expansão e união de ferrovias, tá, com a Rússia. Tá? O corredor norte-sul, que é planejado desde o início do século, tá? Serão cerca de 162 quilômetros num projeto de mais de $1,5 bilhão de dólares, que vai ser construído pelos próximos 4 anos, permitindo ligar então o Golfo Pérsico, tá? até a fronteira com a Finlândia, basicamente.
tá? E passando por terminais ali perto da fronteira entre Rússia e Belarus, também um grande projeto ferroviário. Do Irã, vamos para o Uzbequistão, onde o presidente / dono do país, o Shavkat Mirziyoyev, convocou novas eleições presidenciais para o dia 9 de julho. Né? Porque recentemente nós tivemos aquele referendo, né, que aprovou a reforma na Constituição e por conta disso o mandato dele, né, entre aspas, foi zerado. Né? Então agora ele pode cumprir mais 2 mandatos presidenciais de 7 anos cada e ficar legalmente no poder até 2040, né? Cargo que ele ocupa de forma direta ou indireta, né? Ele é o mandatário de fato e de direito do Uzbequistão desde 2016. Quando o Karimov, que era o presidente, morreu. O Karimov governava o Uzbequistão desde 91. Porém, o Mirziyoyev, ele era o primeiro-ministro desde o início do século XX, desde o início do século XXI. Então, ele já fazia parte, né, da estrutura de poder do Uzbequistão, já era uma pessoa bastante influente quando sucedeu o Karimov. Tá? Então agora ele vai poder ficar no poder como presidente até 2040, ele que antes era primeiro-ministro, ou seja, o chefe de governo, o ministro-chefe, digamos assim. Do Uzbequistão, vamos para o Paquistão, onde o Imran Khan, o ex-primeiro-ministro, né, político estrela do cricket, Imran Khan, foi preso no último dia 9 de maio, tá? Dentro da Suprema Corte do país, por conta das denúncias dele por corrupção. Tá? Logo após a prisão dele, né, nós tivemos enormes protestos no Paquistão. No dia 12 de maio, né, ele foi libertado, supostamente sob fiança. Ele, antes da prisão e depois que foi solto, acusou diretamente os militares paquistaneses de estarem por trás da sua prisão e da perseguição que ele afirma sofrer. Lembrando que os militares paquistaneses, né, são os verdadeiros governantes do país em diversas... o Paquistão teve diversas ditaduras militares e mesmo em períodos civis, né, os militares eram os verdadeiros governantes do país. Tá? Os militares têm um poder político muito grande no Paquistão e o serviço de inteligência paquistanês é um dos maiores do mundo, tá, gente? A gente já comentou isso aqui algumas vezes, né, mas às vezes pode passar meio por cima, mas vamos lembrar que os serviços de inteligência do Paquistão são basicamente os que criaram o Talibã, né? Então ele acusa diretamente as lideranças militares. Tivemos, como eu disse, grandes protestos, né, contra a prisão do Imran Khan, até que ele foi libertado. Protestos, inclusive, na frente do quartel-general do exército paquistanês, tá? E ele foi libertado, porém, nessa semana, assim, ele foi preso, repito, no dia 9 de maio, libertado no dia 12, estamos gravando esse programa no dia 19. Nessa semana de prisão dele, o exército chegou a ativar, inclusive, o ato do exército de 1952, que permite que as forças armadas usem, inclusive, força letal contra manifestantes de forma legal. E vamos recapitular rapidamente, né, o que acontece no Paquistão. Essa crise paquistanesa já tem alguns anos, né? O Imran Khan, ele é a figura de maior prestígio do Paquistão, talvez, nesse século, no mínimo. Tá? Ele foi primeiro-ministro de 2018 a 2022. Antes disso, né, ele era presidente do partido dele, né, o Pakistan Tehreek-e-Insaf, né, que foi criado basicamente para ele, para ser a plataforma dele. Antes disso, ele era um ídolo nacional do cricket. Tá? Ele é considerado um dos maiores jogadores de cricket da história, e o cricket é o esporte mais popular no Paquistão. A comparação que a gente fez em 2018 é mais ou menos como se o Ronaldo Fenômeno virasse presidente, tá, gente? Estamos falando de um cara que, repito, é considerado um dos maiores de todos os tempos, né, e um ídolo nacional por conta do esporte mais popular. Quando ele era atleta, né, ele usava a fama dele, a fortuna dele, para financiar organizações sociais, para financiar hospitais, coisas desse tipo. Então ele é um cara que tinha uma imagem popular muito positiva, talvez ao contrário do Ronaldo Fenômeno, né, em alguns pontos.
Brincadeiras à parte. E aí, ele, depois de diversas tentativas, né, conseguiu formar a maior bancada na Assembleia Nacional, consequentemente tornou-se primeiro-ministro. Como primeiro-ministro, ele lançou uma série de programas de reformas que, segundo ele, tá, aí a gente entra na discussão, né? Segundo ele teria mexido, né, em muitos interesses que grupos políticos paquistaneses, né, os chamados políticos tradicionais e o exército, viram como uma eventual ameaça, e ele passou a, segundo ele, sofrer essa perseguição política. E em abril de 2022 nós tivemos a moção de desconfiança contra ele no parlamento. Isso a gente já repercutiu na época. Se você quiser ouvir os programas da época, vai lá, fica à vontade. Ele sofreu tentativas de assassinato, teve a pandemia de Covid, né, e que o Paquistão sofreu muito pela pandemia de Covid, até porque tem como seu principal parceiro a China, né, principal parceiro econômico. Segundo os opositores do Irã Khan, ele, por ser essa figura extremamente popular, ele estava, então, concentrando muito poder e autoridade nele mesmo, incluindo aí a criação de um grande esquema de corrupção envolvendo familiares dele, que foram até citados, né, nos Paradise Papers. Né, os Paradise Papers não citam ele propriamente dito, né, mas citam familiares dele, tá? Estaria ali, então, conduzindo o país para um governo extremamente populista e personalista, tá? Digamos assim, devido a essa popularidade e tudo mais. Então, e aí, por conta desses episódios de corrupção, por conta de supostamente, né, má condução da economia, que ele sofreu voto de desconfiança. E aí, desde então, nós temos uma divisão, uma polarização muito forte nas ruas, porque ele tem muito apoio popular, tá? Especialmente na região de Lahore, né, que é a cidade natal dele, que é a principal cidade ao norte do Paquistão. Tá? É a segunda maior cidade no Paquistão depois de Karachi. Então, Karachi que fica, né, na costa. Então, aquele embate que às vezes a gente vê em alguns países, né, entre costa e interior. Né? Nesse meio você tem Islamabad, né, que é a capital. E, inclusive, Karachi foi capital do Paquistão. Né? Então, ele tem muito apoio popular, pessoas que vão às ruas, pessoas que fazem marchas por ele. E aí, nós temos toda essa crise, tá? Esse é um breve resumo do que está rolando nos últimos anos no Paquistão. E falando em Paquistão, mais de 10 pessoas ficaram mortas em um ataque terrorista, tá, na região sul, que foi reivindicado por um grupo de independência do Balochistão. Tá? Pelo menos 6 policiais foram mortos nesse ataque. Aí do Paquistão, gente, a gente vai para a ponta atlântica do continente africano. Tá? A gente vai pegar um avião, vai pegar aí, sei lá, vai dar umas 20 horas de voo, vamos até a Mauritânia, já que nesse dia 13 de maio tivemos o primeiro turno, tá, das eleições parlamentares da Mauritânia, e que são as primeiras eleições parlamentares realizadas depois da primeira transição pacífica, tá, de poder na Mauritânia, né, depois ali de um histórico recente bastante complicado, digamos assim. Né? E, em primeiro lugar, disparado, dos 176 assentos, com 103, ficou o Partido da Igualdade, né, o El Insaf, que foi fundado no ano passado, justamente para concorrer às eleições, e é uma coalizão conservadora. Tá? Aqui eu tô passando assim bem por cima, tá, gente? Porque não deu tempo de estudar direito, nem tem tantas informações assim, tá, sobre as eleições na Mauritânia, né, circulando. Para constar para vocês, a minha principal fonte aqui ao mencionar essas questões é o News Central Africa, tá? Que é um portal online, né? Não é nem um jornal físico, até porque, né, os jornais físicos são os antigos, os históricos. Então, essa está sendo a minha principal referência. Tá? A Deutsche Welle também fez uma matéria sobre as eleições na Mauritânia. Só que as eleições lá, mesmo as legislativas, têm segundo turno, tá? Então dá tempo da gente falar um pouquinho melhor mais pra frente das eleições na Mauritânia.
De lá vamos para Burkina Faso, onde 33 pessoas foram mortas depois que um vilarejo foi atacado por bandidos, tá? Por um grupo de bandidos na região de Bouc do Mouron, que deixou, repito, 33 pessoas mortas, 33 fazendeiros. Ainda na região do Sahel, no dia 12 de maio, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos publicou um relatório afirmando que pelo menos 500 pessoas foram mortas no Mali entre 27 de março e 31 de março de 2022, na cidade de Moura, em violação aos princípios da lei internacional. Tá? Afirmando que essas pessoas foram executadas pelas Forças Armadas do Mali e pessoal militar estrangeiro, né? Ou seja, o grupo Wagner, de origem russa. Também menciona que pelo menos 58 mulheres e crianças foram vítimas de violência sexual e que pelo menos 12 pessoas foram torturadas. Tá? E, né, o que já está sendo chamado de Massacre de Moura. Moura, que é uma cidade que fica bem no centro do Mali e que, até aquele momento, estava sendo controlada pelo chamada, né, Al-Qaeda no Maghreb. Tá? Então, esse relatório saiu essa semana, tá, sobre esse episódio em março de 2022. Do Mali, vamos para a Tunísia, com duas notícias. A primeira delas é que o governo, né, do candidato a ditador, né, Kais Saied, prendeu, tá, o professor universitário e líder da oposição, Rached Ghannouchi, tá, no fim de abril, e essa semana mais de 100 pessoas, incluindo acadêmicos, pessoas conhecidas no cenário tunisiano, publicaram uma carta aberta criticando o presidente / ditador Kais Saied e solicitando a soltura do senhor Ghannouchi, que é reconhecido internacionalmente como um dos principais juristas do mundo árabe, trechos da carta, e que aos 81 anos de idade ele pode ter, as suas condições de saúde podem ser afetadas pelas condições no cárcere. Tá? E a outra notícia é que uma sinagoga na cidade de Djerba, na Tunísia, deixou 6 pessoas mortas. Tá? Quem executou o atentado foi um ex-soldado da Guarda Nacional Tunisiana, que deixou 3 policiais, 3 gendarmes mortos e 2 civis. Tá? Um dos gendarmes mortos, inclusive, era um colega dele. Tá? Ainda não está claro o motivo do ataque. Especula-se, na verdade, que ele pode ter, seria ali uma questão de desavença pessoal contra esse colega, e então ele simplesmente iniciou disparos né, discriminadamente, né, indiscriminadamente. Porém, também é investigada a possibilidade de que era um ataque antissemita. Né? Inclusive, os dois civis mortos, um deles era cidadão israelense, outro era também um cidadão francês. Né? Um era israelense tunisiano, outro era francês tunisiano. Da Tunísia, nós vamos para o Sudão, né? Já que temos aí basicamente um mês, né, já de conflito no Sudão. Infelizmente, né, mais de 1 milhão de pessoas já foram deslocadas pela crise no Sudão. E aí, nessas últimas 2 semanas, nós temos 3 questões. Primeiro, a Arábia Saudita, que estaria tentando articular uma trégua, né, uma mediação. Porém, uma mediação tornou-se mais improvável, já que hoje, né, dia 19 de maio, o general Al-Burhan, né, que é o presidente / ditador do Sudão, ele oficialmente demitiu, digamos assim, o Hemedi, né, que é o general comandante das Forças de Apoio Rápido, o principal grupo paramilitar, das suas funções oficiais, né, já que ainda existia ali a possibilidade, né, de uma tentativa de concertação entre eles. Tá? Então a Arábia Saudita tem tentado mediar a questão, porém a crise no Sudão está longe de uma mediação. Segundo, a Eritreia, tá, estaria intencionalmente, né, deportando pessoas de origem eritreia, né, pessoas eritreus, né, que viviam no Sudão, tá, e o governo da Eritreia,
está, então, basicamente entrando em território sudanês e raptando essas pessoas e levando eles para a Eritreia. Muitos deles, inclusive, muitos desses eritreus que vivem no Sudão eram pessoas que fugiram de perseguição política na Eritreia. Então, o governo eritreu estaria basicamente entrando no Sudão para sequestrar, para raptar pessoas que fugiram do próprio regime eritreu. Não é apenas uma questão de, sei lá, troca populacional ou fuga da guerra. Né? Não, tem uma questão de perseguição política nisso, tá? Quem faz essa denúncia é o Zeinab Mohamed Salih, no Guardian, escrevendo diretamente de Khartoum, capital do Sudão. E a terceira questão é que boa parte dos combates no Sudão estão ocorrendo em dois focos. Khartoum, a capital, que fica no centro do país, e a região de Darfur, no sul, que é perto da fronteira com o Sudão do Sul, que até 2011 fazia parte do Sudão, né? É o país mais recente do mundo, né? E o Sudão do Sul também tem uma instabilidade interna, né, entre o Salva Kiir, aquele que está sempre usando um chapelão, né, que a gente menciona aqui, sempre já mencionou aqui, e o Riek Machar. A gente já mencionou, por exemplo, que o Papa já tentou fazer a mediação, já que a maior parte da população do Sudão do Sul é cristã. O Papa visitou, inclusive, recentemente, né, Papa Francisco. Então os combates na região de Darfur, no sul do Sudão, estão fazendo com que pessoas sejam deslocadas para o Sudão do Sul, e há um temor do quê? De que a guerra acabe cruzando a fronteira também, né? Porque o Sudão do Sul vive esse cenário delicado, vive esse equilíbrio delicado, né? Então, a guerra no Sudão do Sul pode ser retomada em conjunto, digamos assim, com o atual conflito dentro do Sudão. E, finalmente, do Sudão, nós vamos para Moçambique, né? Uma questão curiosa, né? Moçambique é um país que tem a maior parte da população cristã, né? Porém, cerca ali de 20% da população é muçulmana. Por conta disso, o país faz parte da Organização de Cooperação Islâmica, tá? Mas a maior parte da população de Moçambique é cristã, e Moçambique vai receber 150 milhões de dólares do Banco Mundial para ajudar na recuperação dos efeitos do ciclone Fred. Aí é o tipo de cifra que a gente precisa pôr em contexto aqui no programa, tá? Moçambique, né, já recebeu um financiamento do Banco Mundial, né, no início do ano. Agora esses 150 milhões de dólares para a reconstrução do ciclone Fred. E o que acontece? 150 milhões de dólares é muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para você que está nos ouvindo, né? A não sei que um dos nossos ouvintes seja, sei lá, o Elon Musk, mas, né, espero que não seja. Agora, para você fazer a reconstrução de uma área que teve uma devastação enorme, tá? O ciclone Fred, quando passou pelo Oceano Índico, né, ele durou mais de um mês, é um dos ciclones, né, de mais longa duração de todos os tempos, deixou mais de 1.000 mortos, 150 milhões de dólares, né, considerando essa destruição toda, considerando, né, que o PIB nominal de Moçambique é na casa dos 17 bilhões de dólares, uma população de mais de 30 milhões de pessoas, 150 milhões de dólares é troco de pinga, gente. Tá? É um absurdo que sejam 150 milhões de dólares. Eu sei que a culpa não é do Banco Mundial, a culpa não é de quem aprovou isso, né? Não sei se... Né? Certamente temos ouvintes que trabalham no Banco Mundial com avaliação de projetos, tem uma grande amiga que trabalhou com isso, né? Um abraço para Ana, mas... São 30 milhões de pessoas, gente. 150 milhões de dólares para 30 milhões de pessoas é troco de pinga. Tá? Então é aquela cifra que quando a gente vê na notícia parece muito, mas na devida proporção não é nada. Tá? Então fica esse aviso, né, sobre isso. E ficamos por aqui, depois aí de mais de 40 minutos de falatório.